Nesse exemplo, vou mostrar como o desenvolvimento guiado por testes vai ajudar você na hora de você escrever seu código. Conforme você for criando seus testes, você vai aumentando a complexidade do código que você está criando. Às vezes é necessário você parar um pouco, rever um pouco o que está sendo feito e tentar melhorar. Então eu vou mostrar como o desenvolvimento guiado por testes vai melhorar o design do seu código, vai ajudar você a criar um código que seja um pouco mais flexível, que seja mais fácil de ser dar manutenção, né? E vou mostrar também como a gente vai usar algumas técnicas de refatoração para melhorar o código. Então, nesse exemplo, é o exemplo de rodízio. Aqui em São Paulo tem algumas áreas onde todos os veículos têm um rodízio, e dentro desse rodízio, durante a semana, placas de certos finais não podem circular. Por exemplo, placa de final 1 e 2 não pode circular na segunda-feira. Placa de final 3 e 4 não pode circular na terça, e assim por diante. Então a ideia desse projeto é a gente criar uma validação de uma placa, se ela pode ou não circular em um determinado dia do rodízio. Então vamos criar nosso projeto. Vou criar um projeto Java, novo projeto, aplicativo Java. Vou chamar ele de rodízio. Bom, por onde eu começo? Criando um teste. Vou criar aqui botão direito, novo outro. Vou escolher JUnit, testes JUnit, próximo. Bom, eu quero testar se uma placa pode ou não circular um dia da semana. Então vou criar um placa útil teste. Um utilitário de placas, né? No caso aqui vai ser o meu teste para isso. Vou colocar no pacote br metodista.iad.ads1. Finalizar. Ele vai pedir a versão do JUnit. Vamos escolher a versão 4. Bom, o framework do JUnit já vai criar uma classe para a gente, com algumas anotações, algumas interfaces e alguns métodos. Vamos apagar algumas coisas, vamos deixar só o que a gente vai necessitar usar nessa aula. Pronto. Deixei aqui o import da anotação teste, é o import que vai definir qual método é um teste. Deixei o import da classe assert, que possui as validações que a gente vai ter em cada teste. E é a classe que a gente tem. Bom, dentro da classe, vou criar um método que vai ser meu teste. Bom, eu quero testar se a placa com final 1 e 2, em qual dia da semana ela pode circular. Então vou criar um método público e void, público e não devolve nada. Vou chamar esse método de testar placa final 1 e 2, para ver que dia da semana ela pode circular ou não. Para definir que meu método é um teste, vou adicionar a notação @teste. Bom, o que eu quero validar? Eu quero validar se a placa com final 1, por exemplo, não pode circular na segunda-feira. Então, como eu quero saber se algo não pode acontecer, vou usar um assert false, então que seja falso. E eu vou criar aqui um placa útil. Tá? E meu placa útil, ele vai ter um método, pode circular no rodízio. Bom, eu vou ter que passar para ele qual é a placa do meu veículo, placa com final 1, e qual o dia da semana que eu quero verificar. Bom, na placa com final 1, ele não vai poder rodar com o carro na segunda-feira. Ele já está reclamando porque a placa útil não existe. Então, se eu vier aqui testar o arquivo, eu já vou ter um erro já, porque a placa útil ainda não existe. Então, vamos declarar ela. Placa útil, vou chamar de placa útil também. New placa útil. Bom, placa útil ainda não existe também essa classe, né? Então, se eu continuar testando, vou continuar tendo mais um erro. Vamos arrumar. Então, note que o framework de JUnit cria um teste dentro dos pacotes de teste. Eu vou criar uma implementação dentro do pacote de código-fonte. Botão direito, novo, classe Java. Vou chamar de placa útil. E vou definir o pacote iad.1. Pronto. Bom, a placa útil ela vai ter um método público que vai devolver um booleano para falar se o veículo pode ou não circular. E esse método vai chamar pode circular
no rodízio, vou passar como parâmetro a placa que eu tenho e o dia da semana que o veículo vai ter que ser verificado. Agora, sim, bom, meu método, minha classe de teste, pelo menos pode dar erro, mas minha classe de implementação ainda está errada. Bom, qual que seria o mínimo necessário aqui para eu implementar? Bom, se eu quero fazer esse teste funcionar, se eu quero fazer essa verificação funcionar, eu tenho que devolver algo que seja false. Então eu deveria devolver um return false. Bom, o return false aqui vai resolver o nosso problema, mas não vai ter uma implementação muito boa. Então a gente pode seguir um pouco e pular um pouco alguns passos, né? No começo é sempre legal, você faz, testa a implementação, vai testando sempre aos poucos. Conforme você vai pegando uma prática, você vai podendo pular alguns níveis, né? Então eu já sei que isso daqui não vai dar certo. Eu quero verificar o que? Se um dia está sendo de segunda-feira, o final da placa vai poder ou não circular. Então eu vou fazer uma verificação primeiro. Vou fazer um if aqui. Segunda é igual a string tem um método equals que compara dois textos. É igual ao dia que eu estou recebendo como parâmetro? Se for igual, eu vou criar aqui um boolean pode circular e vou fazer o seguinte. Eu quero ver se a placa termina com 1 ou 2. Placa, ponto. A string também tem um método chamado endsWith. O endsWith ele verifica se a string termina com alguma string. Então eu quero saber se a placa termina com 1 ou se a placa .endsWith termina com 2. Note que se a placa terminar com 1 ou com 2, o veículo não pode circular. Então eu vou pegar tudo isso daqui, essa condição, e vou negá-la. Vou negar para ter o contrário dela. Se for 1 ou 2, ele vai me negar isso. Então vai ter um false. Bom, o pode circular, vou terminar devolvendo ele. Retorna o pode circular. Que vai falar se meu veículo pode ou não circular nesse dia da semana. Caso contrário, eu vou colocar para retornar true, para falar que ele pode circular. Então, se for segunda-feira e a placa não terminar com 1 ou não terminar com 2, então ele vai devolver aqui no pode circular se o veículo vai ou não circular na segunda-feira. Vamos testar agora o código. Botão direito, testar arquivo. Pronto, o teste está funcionando. Testando se a placa final 1 e 2 pode circular na segunda. Vamos fazer o mesmo teste agora com uma placa de final 2. Ele também não pode circular, então o assert tem que ser false. Tranquilo, está funcionando ainda. Bom, quero testar se uma placa com final diferente de 1 e 2 vai poder circular na segunda, então eu quero algo que seja verdadeiro. Vou usar um assert true. Placa útil, ponto. Pode circular no rodízio. Vou pegar aqui a placa ABC 4444. Então a placa com final 4, ela deveria circular na segunda. Opa, S. Então a minha placa deveria circular. Vamos testar o arquivo. Tá ok, está funcionando, então a placa está funcionando. Vamos adicionar agora um teste para a placa com final 3 e 4. Public void testar placa final 3 e 4. Para falar que esse método é um teste, adicionamos a anotação @teste. Placa útil. Bom, quero verificar então, quero verificar se algo vai ser falso. Eu quero verificar se uma placa, então vamos colocar aqui uma placa com final 3. Se ela não vai poder circular na terça. Então vamos testar nosso código, testar arquivo. Opa, já deu um erro. O que aconteceu?
Se você der 2 cliques, ele vai te mostrar qual é a linha que está dando erro. Ele para bem em cima da validação que não funcionou. Bom, então a gente sabe que a validação com o final 3 não está funcionando. Vamos ver a implementação. Bom, testei apenas para a segunda. Vamos continuar aqui o código colocando uma condição para terça-feira. Então vamos fazer um else if se terça for igual ao dia da semana. Bom, vamos criar lá um booleano que pode circular. A placa termina com 3 ou a placa termina com 4, significa que o carro não vai poder circular na terça-feira. Caso contrário, ele pode circular. Vamos voltar ao teste. Testar arquivo. Muito bom, está funcionando. Voltou a funcionar meu código. Perfeito. Vamos adicionar mais uma verificação aqui. Vamos ver se a placa com final 4 vai funcionar. Testar arquivo. Tá ok, está funcionando ainda. Vamos ver se uma placa diferente agora vai funcionar na terça. Então agora eu vou criar um assert true. Vou pegar uma placa com final 1, por exemplo, e ele vai ter que funcionar. A placa com final 1 tem que poder rodar na segunda-feira. Testar arquivo. Muito bem, está funcionando. Bom, vamos voltar aqui para a implementação para a gente ver mais um pouco. Note que o que acontece? Cada vez que eu adicionar um dia da semana, ele vai ter mais um else if. Eu sei que não vão ser muitos, vão ser apenas 5, né? Às vezes, se estenderem para sábado e domingo, no máximo vai ser 7. Mas toda vez que você começa a adicionar um monte de if else, você vai adicionando complexidade para o seu método. E note que se um método, no caso aqui o método pode circular no rodízio, ele vai ter vários motivos para você alterar ele. Digamos que no futuro, a placa com final segunda vai ter também mais um dia na semana. Então, digamos que pode ser que na segunda-feira, no futuro, a placa com final 1, 2, 3 e 4 não vai poder circular. Ou a terça vai aumentar a quantidade. Então, a gente está dando muita responsabilidade para um método só. Ele tem vários motivos para ele ser alterado. Se alterar em qualquer dia da semana, esse método pode circular no rodízio, vai ter que ser alterado. Bom, o que a gente pode fazer para começar a melhorar esse código? Existe um padrão de refatoração, onde se você tem várias condições, ou condicionais, no caso, você pode tentar substituir isso por um polimorfismo. A ideia do polimorfismo aqui seria, eu tenho um dia da semana, e esse dia da semana pode me falar se o carro pode ou não circular. Seria mais ou menos assim. Imagina só que eu tenho uma classe chamada segunda e a segunda verifica se a placa pode ou não circular na segunda. Depois eu vou ter uma classe chamada terça e essa classe verifica se o carro pode ou não circular na terça. A ideia é separar o que cada dia da semana pode fazer. Então a gente pode pensar no seguinte, imagina só que eu tenho a seguinte interface, dia, e essa interface dia ela vai ter um método chamado podeCircular, que vai receber uma placa e vai devolver um booleano. Cada dia da semana que deseja implementar essa interface dia, vai ter que implementar também essa interface podeCircular. Então a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, elas vão implementar essa interface. A ideia da interface aqui é você ter um método que vai ser implementado por todas as classes que queiram seguir ela. Então eu sei que todas as classes vão seguir essa interface dia, elas vão ter esse método podeCircular. E aí eu vou poder fazer de uma forma polimórfica, eu vou poder usar o polimorfismo para representar um dia. A gente vai ver isso com calma agora. Então a ideia é o seguinte, eu tenho um dia e eu tenho que a segunda vai ser um dia, então ela vai ter um método podeCircular que vai validar se o carro pode circular na segunda-feira. E o mesmo vai acontecer para os outros dias. Então vamos ver como é que isso pode ficar. Bom, por onde eu começo? Bom, se eu vou adicionar uma interface nova, uma classe nova, algumas coisas novas, primeiro eu tenho que testar. Então vamos criar um teste. Vou criar um novo teste de Unity. Vou chamar de dia teste.
Então, tirei o que por enquanto não vou usar. Vou criar aqui um método para testar se na segunda-feira a placa com final 1 e 2 pode circular. Então, public void testar placa final 1 e 2 na segunda. Então, o que eu quero fazer é o seguinte aqui. Eu vou ter um dia, vou chamar esse dia de D, vou chamar ele de dia mesmo. E ele vai ser uma nova segunda-feira. Então ele vai receber um new segunda. E eu quero verificar se, eu quero fazer a seguinte validação, assert false, se nesse dia o método pode circular da placa ABC4321 vai retornar false. Então note, olha só, eu estou especificando para a classe segunda que ela verifique se essa placa vai poder funcionar ou não. Então eu não preciso passar novamente aqui que tem que ser o dia da semana segunda, porque meu objeto já é desse tipo, então meu objeto já é especializado para tratar a segunda-feira. Bom, então vamos criar essa estrutura. Primeiro eu vou criar a interface dia. Vamos voltar para o pacote código-fonte, novo, outro, interface Java. Na interface Java, vou criar uma interface dia e vou usar aqui o mesmo pacote. Atualizar. A interface dia, eu marquei que ela vai ter um método public que vai devolver um booleano chamado pode circular. E esse método vai receber uma string que é a placa. Bom, toda classe que deseja ser um dia vai ter que implementar essa interface. Então vamos criar aqui a classe segunda-feira. Nova classe Java segunda. Bom, se a segunda quer ser um dia da semana, ela vai implementar implements a interface dia. Se ela implementa a interface dia, obrigatoriamente ela vai ter que implementar o método public boolean pode circular. E ela vai receber aqui uma string, que é a placa. Bom, a gente sabe como esse método deveria funcionar. A gente já fez ele aqui antes. Então vamos usar o mesmo código do pode circular que a gente tem na classe placa útil. Olha só, o pode circular vai verificar se a placa terminar com 1 ou 2, significa que o carro não pode circular. Qualquer coisa diferente ele pode rodar nesse dia. Bom, vou mudar um pouquinho, eu não preciso dessa variável aqui no momento, eu posso tirar ela. Posso retornar direto esse resultado. Pronto, o código ficou mais limpo ainda. Eu quero verificar se a placa na segunda vai poder rodar ou não vai poder rodar. Então eu criei a interface dia e criei a classe que vai implementar a segunda-feira. Vamos voltar para o teste para ver se ele está funcionando. Executar arquivo. Muito bem, falhou. Ele não encontrou o método. Nova instância. Pode circular, que vai receber uma string placa. Acho que meu projeto se perdeu aqui no meio. Vamos dar onde para construir. Testar. Opa! Faltou falar que esse cara aqui é um teste, né? Na verdade, quem se perdeu aqui no momento fui eu. Faltou definir que meu teste é um teste. Meu método é um teste. Então vamos testar o arquivo. Pronto, agora sim, está funcionando. Bom, a gente verificou que o carro pode circular na segunda. Agora vamos pegar um outro. Assert false, o dia. Vamos ver se ele pode circular um carro com a placa de final 2. Também não deve deixar circular. Então vamos testar. Muito bem, continuou passando. Se for necessário, podemos adicionar mais um teste aqui. Vamos adicionar um teste que funciona, um assert true. Então eu quero saber se na segunda o carro com a placa final 3 vai poder funcionar, vai poder rodar, né? Então, testar o arquivo, perfeito. Então ele está deixando também, legal. A interface do dia de teste já está funcionando. Vamos criar mais um.
public void testar placa final 3 e 4 na terça. Então a ideia é que o placa de final 3 e 4 não pode circular na terça-feira. Então vamos criar lá o dia, new terça agora, assert false. Eu quero verificar se a placa vai poder circular nele. ABC. Então a placa final 3 não deveria poder circular na terça-feira, por isso tem um assert false. Bom, terça quer ser uma classe que é do tipo dia, então vamos criar ela também. Nova classe Java, terça, implements, dia. Bom, se a terça quer implementar o dia, ela tem que implementar o método public, boolean, circular, string dia. Bom, a terça a gente também já fez isso antes. Vamos lá na placa útil. Olha aqui o código fonte da terça-feira. Se ela pode ou não circular na terça-feira. Bom, se a placa... Opa, aqui era a placa. Se a placa terminar com 3 ou 4, significa que o veículo não pode circular nesse dia. Vamos fazer aquela refatorização básica também aqui. Vamos dar um return só desse código, para não ter que ficar criando uma variável aqui temporária. Bom, se for 3 ou final 4, não vai circular na terça-feira. Vamos testar. Vamos voltar para o teste do dia. Testar arquivo. Muito bem. Meu método aqui ainda está funcionando. Vamos testar um outro dia, uma outra placa. Vamos testar uma com final 4. Então, com final 4 também não pode circular, então a gente usa um assert false. Perfeito, ainda está funcionando. Vou mostrar aqui os nomes dos testes. Vamos testar agora uma que pode circular. Então eu quero um assert true. Vou pegar aqui a placa com final 1. Então vamos testar a classe de novo. Testar arquivo. Perfeito, então na segunda e na terça-feira já está funcionando e minha placa pode circular nesses dias, né? Ele vai dizer se a placa ou não pode ou não circular nesses dias. Bom, note também que a gente acabou fazendo, né? A gente acabou pegando um pouco desses códigos aqui e jogando, separando ele, né? Para não ter que ficar tudo num lugar só. Bom, o que eu posso fazer agora para melhorar aqui? Então a gente viu que isso daqui era ruim. Então a gente queria substituir isso por um polimorfismo, né? Ou seja, eu quero falar, olha, eu quero chamar o dia, né? E o dia verificar para mim se for uma segunda ele vai poder circular ou não. E a terça também. Bom, então o que a gente pode começar fazendo? Em vez de eu receber essa string, que é o dia da semana, vou receber o dia, a interface dia. Bom, se eu receber a interface, eu também posso receber depois como parâmetro qualquer classe que implementar essa interface. E eu posso mudar esse código para falar o seguinte, olha, eu quero que você faça o seguinte, retorna dia.podeCircular, passando a placa. Pronto. Então, se o dia da semana aí, no caso, for uma segunda, ele vai passar para a classe segunda verificar se ela pode ou não circular. Se o dia for uma terça, ele vai passar para a classe terça se ela pode ou não circular. Então, fizemos uma alteração e meus testes começaram a dar erro. Então, note que toda vez que você fizer uma alteração sem mudar os testes primeiro, você vai ter alguns erros. Bom, eu então vou passando aqui a segunda. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um new nela. New na segunda-feira. Bom, como eu espero uma classe que seja uma implementação de dia, e como a segunda essa é uma implementação, posso ir lá e dar um new na segunda-feira. Vamos fazer a mesma coisa para terça. Pronto. Bom, de acordo com o dia da semana agora, testar arquivo.
Pronto, aí sim. Agora meu método voltou a funcionar normal. Meus testes estão funcionando, minha implementação está funcionando. Uma outra forma de você melhorar também esse código, sem ter que receber o dia como um objeto, vou criar aqui uma segunda implementação para esse mesmo código. Digamos que eu quero deixar e passar a própria string de novo. O seguinte, criei um boolean, pode circular, um rodízio. Isso que eu estou mostrando agora vai ser uma forma alternativa de você fazer a mesma implementação. Placa, ele vai se complementar a placa e o dia. Pronto. Ele vai receber do mesmo jeito. Só que agora o dia, a gente voltou ao problema anterior. Ele é uma string, né? Ele não é um objeto que representa dia da semana, né? Tanto que eu vou até aqui, vou voltar e vou criar novamente mais uma verificação aqui para ele. Bom, agora eu não quero passar mais um objeto, eu quero passar um texto de novo. O texto da segunda-feira. Quero passar o texto da segunda e quero que isso funcione. Olha só, eu estou passando um dia, note que eu estou passando um dia segunda, que é o nome da minha classe segunda-feira. Eu estou passando, posso passar também o teste, que é o da terça. Então vamos fazer aqui um teste da terça-feira também. Vamos voltar como estava aqui. Terça-feira, pronto. Bom, quero testar a segunda e quero testar para terça-feira. Mas o que acontece? Eu não tenho aqui, minha implementação aqui, ela vai receber um dia que é um texto e eu preciso ter um dia que é um objeto. Bom, o que eu poderia fazer? Fácil, vem aqui, cria um dia e recebe no se o dia, se segunda for igual ao dia, então D é igual a segunda. E aí a gente devolve D ponto, pode circular passando a placa. Bom, mas aí a gente vai acabar voltando à situação anterior. Eu vou ter um monte de ifs, um para cada dia da semana. Isso também não vai ser legal. Vamos mudar um pouco esse código. Olha só, eu recebi o dia da semana como parâmetro. O Java ele tem uma classe chamada class, que representa uma classe. E ela tem um método chamado forName, onde você pode pegar uma classe dado o nome dela. O nome da minha classe aqui seria br.metodista.iad.ds1 mais, opa, faltou um pontinho aqui, o dia, que é o nome da classe. Feito isso, eu vou ter um método chamado, que eu quero pegar o construtor dele. Eu quero instanciar ele, new instance. Esse método new instance, ele vai criar uma instância do dia. Só que aqui pode ocorrer um erro, pode ser que essa classe dia não exista, né? Então ele vai dar uma exceção. Vamos tratar ela aqui. Dia D. Se nulo. O D vai receber o dia que eu estou instanciando. E se der alguma exceção, eu vou mostrar aqui no log para mim qual vai ser a exceção. Então o que eu estou querendo fazer? Olha só, eu peguei aqui, esse nome é para formar o nome completo da minha classe, que é o pacote onde eu declarei a classe, mais o nome da classe da semana. Feito isso, eu criei essa classe e eu dei um new instance, ou seja, ele vai chamar o new dessa classe que eu passar. Então se eu passar a string segunda, ele vai dar um new na segunda. Se eu passar a string terça, ele vai dar um new na terça-feira. E aí, de acordo com o que ele fizer aqui, ele vai criar uma instância, vai atribuir ao D, e aí a gente vai chamar o método pode circular do D para poder executar essa classe.
Vamos voltar aqui para o teste. Ele está reclamando de um erro aqui no meu código. Faltou um parênteses e faltou fechar as aspas duplas aqui. Pronto. Vamos testar. Testar arquivo. Pronto, está funcionando. Legal. Então a gente viu que das duas formas que eu implementei aqui, ambas vão funcionar. Então na prática, qual que é a melhor forma? Vai de acordo com a necessidade, vai de acordo com o seu dia a dia, vai de acordo com a sua experiência de desenvolvimento. Às vezes você prefere receber um objeto como parâmetro, que é o próprio objeto que você tem que chamar. Às vezes você tem como fazer de uma forma diferente para obter esse objeto. Note que toda vez que eu tiver um dia aqui, toda vez ele vai vir, vai dar um new nele, vai instanciar ele para você. Se você já recebe ele como parâmetro, às vezes você já pode ter ele pronto de algum lugar e reaproveitar porque ele já está pronto. Tá? Então, de acordo com a sua necessidade, você vai acabar criando uma forma específica para você. E conforme for passando o tempo, conforme você for pegando experiência, você pode até achar que a forma como você fez inicial não é tão boa. E depois você vai lá, refatora e aprimora o que você acabou fazendo. Tá? Então esse é o exemplo da aula de hoje.